Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Thalita Aguiar, este é o canal Português Sem Pucharra. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é mega em qualquer prova que você for fazer. Nós vamos falar sobre as figuras de linguagem. Muita gente fala assim, Thali, sempre que a gente fala de figuras de linguagem, a linguagem é figurada? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar. Qual seria a diferença entre uma linguagem figurada e uma linguagem que não é figurada? Nós temos, semanticamente falando, dois conceitos a serem abordados acerca disso, que é o conceito de denotação e o conceito de conotação. Qual é a diferença entre as duas coisas? Quando a gente fala de conotação, a gente fala sempre de uma ideia que trabalha com a criatividade, sacou? Conotação, criatividade, ser e ser. Quando a gente fala de uma linguagem criativa, a gente fala daquilo que não está no dicionário, ou seja, denotação. Linguagem conotativa criativa, linguagem denotativa é a linguagem do dicionário. Então, quando a gente fala das figuras de linguagem, a gente sempre trabalha com a ideia de uma linguagem criativa? É claro que não. Sempre que a gente fala das figuras de linguagem, a gente pode ter a ideia de uma linguagem dicionarizada, ou seja, uma linguagem denotativa, ou uma linguagem criativa, conotativa. Então vamos começar, sem delongas? Quando a gente fala de metáfora, qual é a ideia? Sempre que a gente trabalha com a metáfora, a relação que se tem com essa figura é de uma comparação. Só que não de uma comparação em que eu, por exemplo, falo algo real, algo denotativo. A metáfora sempre vai ser uma figura de linguagem que vai trabalhar com a criatividade. Então, por exemplo, quando você diz assim, aquela roupa é um estouro, você está dizendo que vai usar a roupa coração e vai ser explodido, estourado? Claro que não, né? Quando se fala de metáfora, é figurada, a relação é criativa, aquela roupa é um estouro, é aquela roupa que a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, que é isso? Arrasou! Então é exatamente aquela questão de você trabalhar com uma comparação em que vai exigir a necessidade de sair daquela linha de raciocínio para um conhecimento externo, figurado. Então, quando fala de metáfora, qual é a ideia? Estou esperando sua resposta. Justamente, uma comparação figurada, uma comparação que foge àquilo que a gente tem no dicionário. Para ficar mais fácil, algumas pessoas memorizam a metáfora como uma comparação implícita sem conectivo. Como seria, Thalita, essa ideia da comparação implícita? Quando pensa em comparação, você ouve logo o quê? O que você ouve? O conectivo, como? Falou de comparação, você vai pensar no como, você vai pensar no tal qual. A metáfora não vai trabalhar com esses conectivos, sempre com a ausência deles, porém sempre com uma linguagem criativa, figurada, ok? Partamos para a metonímia. A metonímia é aquela figura de linguagem que, ao contrário da metáfora, que trabalha com a comparação, vai trabalhar com a substituição. Então, falou de metonímia, você vai pensar em uma coisa no lugar de outra. Nós temos vários tipos de metonímia. Metonímia é autor pela obra, metonímia marca pelo produto, metonímia continente pelo conteúdo. Esse a gente usa muito. Às vezes a gente ouve falar de uma figura de linguagem e acha que não está presente no nosso dia a dia, sem saber que ela faz mais parte do nosso cotidiano do que a gente imagina. A metonímia é dessas, ela está conosco praticamente todo dia. Eu acredito que todo dia, porque olha só, você com certeza, quando chega à sua casa, você fala com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua namorada, com a sua mulher, com quem quer que seja, você diz assim, ai, eu queria comer um prato de arroz, feijão e batata frita. Deixa eu te perguntar alguma coisa. Alguém come o prato? Claro que não, capivara. Ninguém come o prato. As pessoas comem aquilo que está no prato. Metonímia. Você tem aí uma metonímia, o continente pelo conteúdo. Quando você diz que quer beber um copo de Coca-Cola, você bebe o copo? Não, você bebe a Coca-Cola que está no copo. Meninas, agora essa é pra vocês.
vocês, naquele momento mais importante da vida, não estou falando no momento em que você vai à loja da Chanel, à loja da Louis Vuitton, não. Estou falando no momento em que você vai ser pedida em casamento pelo boy magia. Ele chega à sua casa, fala assim pro seu pai: seu fulano, eu gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Meninas, digam pra mim, é na mão de vocês que o boy magia está interessado? Claro que não. Na verdade, ele usa a mão para fazer referência a quê? Todo o resto, né? A ideia é justamente usar o quê? Uma parte para fazer referência ao todo, metonímia na sua vida. Você, por exemplo, quando diz que assistiu Steven Spielberg, você, na verdade, não assistiu ao Steven, porque nós somos íntimos assim, né? Steven toma café lá em casa todas as tardes, no domingo. Eu, Bruno e Steve. Bruno, para quem não conhece, é o meu marido, né? Também professor de matemática. Vou lançar aqui pra ele em homenagem. Quem conhece o Bruno sabe a marca registrada dele. Tá voltando aqui na nossa situação, né? Quando eu falo que assisti Steven Spielberg, na verdade, eu não assisti ao Steve, eu assisti a um filme dele. Que tipo de metonímia seria esse? Metonímia, o autor pela obra. Percebe que a gente sempre trabalha com a ideia da substituição? Só pra gente finalizar essa parte da metonímia, aquela que você usa muito, que é a marca pelo produto. Você, por exemplo, quando convida alguém para almoçar na sua casa, você fala assim: ah, vai ter um pudim de leite condensado. A gente não chama pra comer pudim de leite condensado, é pudim de leite moça, porque é pra ostentar, pra pessoa olhar pra você e falar: é rico, é rica. Porque nessa crise, pudim de leite moça é total ostentação. Só que leite moça, na verdade, é uma marca de um leite condensado. O pudim, meu querido, minha querida, é de leite triângulo, Piracanjuba. Mas alguém precisa saber? Ninguém precisa saber, só você sabe disso. O pudim vai ser de quê? Sempre leite moça, até que se prove o contrário, é leite moça. Então, eu acho que você nunca mais vai esquecer o que é metonímia na sua vida. Falou de metonímia, meu amor, qual é a ideia? Substituição. Falou de metáfora, qual é a ideia? Comparação. Uma outra figura de linguagem que causa uma certa confusão no pessoal é a catacrese. Do que se trata esse bagulho, Thalita do céu? O que é catacrese? Algumas catacreses. É porque o que acontece? A catacrese, por alguns gramáticos, é chamada de metáfora desgastada. Então, quando fala de catacrese, a gente lembra, de certa forma, da metáfora. Só que é uma metáfora tão usadinha, que ela já caiu no gosto popular. Todo mundo não usa mais a expressão, e sim a catacrese. Por exemplo, quando a gente fala de dente de alho, cabeça de alho, vocês têm outro nome para colocar, para dar para essas expressões? Se tiverem, ó, deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Não tem cabeça de alho, é cabeça de alho. Dente de alho é dente de alho. Braço do sofá. Outro nome para braço do sofá. Digam para mim, por favor. Não vem a cabeça, é braço do sofá. Gente, cadeira é quase um ser humano. Cadeira tem braço, tem perna, tem costas. Diz pra mim outro nome para as costas da cadeira. Outro nome para a perna da cadeira. Não tem, coração, não tem. Então, o que é? Catacrese na cabeça. Show de bola. Sem cucharra, catacrese. Outra figura pra gente finalizar é a sinestesia. Quando a gente fala de sinestesia, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar nos nossos sentidos. Quantos sentidos nós possuímos? Justamente 5 sentidos. Nós possuímos o sentido da visão, do olfato, do tato, do paladar e da audição. Deixa eu contar aqui um segredinho pra vocês. Nós, mulheres, possuímos 6. O nosso 6º sentido, meus amores, é infalível. Você que está assistindo a esse vídeo, se você estiver com o seu boy magia e chegar aquela amiga e falar assim: oi, fulano. Aí ele fala: oi aqui, amor, minha amiga, seu 6º sentido apitou coração.
tira de jogada. Fala pro Babadia, não quero amizades, não quero relacionamentos, tá bom? Esquece, porque o nosso sexto sentido é desses. Ele quando apita, ó, certeza. Bom, conselho pra vocês, porque eu também sou amiga, tá? Não só professora, amiga, psicóloga nas horas vagas, cozinheira em casa, faxineira também, mas deixa isso pra lá. Então, quando a gente fala de sinestesia, a gente mistura os sentidos. São 5. Então, pra eu ter sinestesia, eu preciso de pelo menos 2. Como assim, Thalita? 2 sentidos. Quando eu falo, por exemplo, sobre cheiro doce. Cheiro doce, eu misturei 2 sentidos. Misturei o quê? Olfato e paladar. Quando eu falo, por exemplo, de sonora, colorida, visão do aroma. Caraca, agora mandei. Sonora, colorida, visão do aroma. Sonora faz você pensar em quê? Audição. Colorida, visão. Visão também é visão. Do aroma, olfato. Sonora, colorida, visão do aroma. Eu tenho aí 3 sentidos. Sinestesia. Então, meus amores, é isso. Vamos resumir tudão agora. Falou de metáfora, você vai pensar em quê? Pensar em quê? Comparação. Falou de metonímia, você vai pensar em quê? Substituição. Falou de catacrese, você vai pensar em quê? Uma metáfora usadinha, né? É aquela metáfora que já está no nosso cotidiano. Falou de sinestesia, mistura de sentidos. Então, meus amores, é isso. Por hoje é só. E se você gostou desse, dá o seu like, inscreva-se no canal, convide os amigos, convida geral pra curtir, porque assim, aqui você sabe como é que é, né? Português sem cucharra, sem enganação, sem enrolação, e é esse negócio mesmo. Nosso próximo vídeo será sobre figuras de linguagem também. Nós vamos falar sobre mais algumas figuras, então se você ficou na curiosidade, aguarda ansioso, porque você não vai se arrepender. Beijão, tchau, tchau, meus amores. Não dá mais pausa. Ai, deixa aí, vai. Não, apaga não, vai. Cabelo, como é que tá o cabelo, tá bom? Eu e essa mania de cabelo. Eu estou certinha na cadeira ou estou torta? Está gravando? Sim? Tá. Olá, meus amores, tudo bem? De novo, eu sou a professora Thalita Aguiar, este é o canal Português Sem Cucharra. Nós vamos falar hoje... Bruno, para, palhaçada! Eu preciso me concentrar. Vai, para, fica aí quietinho, tá? Para! Ô, Bruno, olha pra cá, fica natural, tá? Ai.